Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a Conversas com o Universo, este espaço em que falamos sobre autoconhecimento, expansão da consciência, tudo isso e muito mais, tudo junto e misturado. É um espaço para a gente refletir, para a gente receber ativações, receber curas, expandir, porque quem me acompanhou na primeira temporada deste podcast sabe que eu uso muito a linguagem da luz. Então, às vezes eu vou estar aqui gesticulando. Aparentemente serão gestos sem nenhum significado e estão transmitindo linguagem da luz para você. Pretendo também nesse episódio, nessa temporada, fazer algumas ativações, na medida em que eu receber aqui a inspiração. Vou contar muitas histórias para vocês, nós vamos literalmente conversar com o universo. Nessa temporada vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer aqui as minhas inspirações com o povo que me acompanha, né? Não ando só, você sabe muito bem disso, assim como você também não anda só. Nós temos aí a nossa equipe espiritual e os avatares, os seres das hierarquias de luz com os quais nós nos conectamos. Então, com certeza vai ser um espaço em 2025 para a gente falar muito sobre a nossa espiritualidade. Um ano muito importante para a transição planetária aqui da Terra. Então, todos nós estamos sendo convidados e seremos até empurrados para a gente fazer aquilo que eu sempre digo: o caminho é para dentro. Então, para a gente se conhecer, para a gente levar luz para as nossas sombras, para a gente cultivar a nossa espiritualidade, a conexão com uma inteligência maior. E a gente soltar a mão do controle e admitir que nós somos, sim, parte importante desse grande todo complexo, perfeito, mas que nós não temos a visão ampliada da realidade. Quem tem é essa inteligência superior que tudo governa e, claro, as hierarquias de luz que trabalham no plano extrafísico para nos auxiliar. Eles sim têm a visão ampliada e não estão vivendo aqui na Terra, né, com a limitação da mente do ego, como é o nosso caso. Em contrapartida, nós que estamos encarnados nesse corpinho físico abençoado, podemos fazer algo que estes seres maravilhosos que estão no plano extrafísico não podem, que é ancorar a luz do amor incondicional aqui, nessa dimensão. Portanto, é muito importante que cada um de nós se abra para receber essa luz. Se você é uma pessoa que acredita nessa inteligência superior, se você é uma pessoa que vibra no amor, que deseja a harmonia, a fraternidade, a paz em todo esse planeta e para toda a humanidade, então permita-se abrir o seu coração, acessar conteúdos como este podcast e outros conteúdos disponíveis gratuitamente na internet que toquem o seu coração, que permitam que você abra o seu coração para receber também a linguagem da luz, para receber os códigos de luz e todo esse influxo de luz que o planeta está recebendo. Nós somos como grandes pilares, receptáculos dessa luz. Nós que acreditamos nesse algo maior, que vibramos no amor e que estamos dispostos a pensar no bem do todo, podemos, e não só ajudar, né? Podemos nos beneficiarmos também dessa luz, recebermos mais dessa luz. Então, esse tipo de informação é o tipo de informação que eu não tenho como te provar. Que você vai me ouvir falar e vai prestar atenção no seu coração. Ressoa no coração? Continua comigo. Não ressoa? Tá com ranço? Acha que eu tô viajando? Tá tudo certo. Pausa esse vídeo e vai pro próximo. Todos nós temos a liberdade de escolhermos onde estaremos e com quem estaremos. Neste ano de 2025, então, eu pretendo dar continuidade ao podcast e vou falar muito sobre energias, sobre multidimensionalidade, sobre a transição planetária e sobre o sagrado feminino. Se você já consome conteúdo nessa área há algum tempo, se você já lê algumas canalizações, algumas obras espíritas,
Provavelmente você já ouviu a frase que o feminino vai curar o mundo. Gaia, o espírito da Terra, vibra muito nessa energia feminina, essa potência que é a energia feminina. E o que é a energia feminina? É um dos aspectos da criação, assim como a energia masculina. São duas energias que se complementam. Todos nós estejamos ocupando um corpo biologicamente feminino ou um corpo biologicamente conhecido como masculino, possuímos essas duas polaridades dentro de nós, a energia masculina e a energia feminina. Tá, Marcela, então por que é importante eu saber sobre isso? Por que é importante eu entender que é o feminino que vai curar o mundo? Porque nós temos esses dois potenciais dentro de nós. E que ao longo dos anos a gente entrou em desequilíbrio e isso causou uma série de transtornos nas nossas vidas, de sofrimentos, de dores. Então é importante a gente conhecer, nos conhecermos, né? Saber do que nós somos formados, o que faz parte dessa obra complexa que somos nós, seres humanos. Claro que não somos feitos só de energia feminina e masculina. Somos feitos de muitas e muitas e muitas camadas. Mas aos pouquinhos a gente vai destrinchando essa grande obra de criação para a gente se entender melhor, para a gente se entender dentro desse espaço infinito que é esse universo cheio de possibilidades. Então vamos falar hoje sobre as energias feminina e masculina. A energia feminina, ela é uma energia que remete à mãe, né? Ao colo, ao acolhimento, ao recebimento, né? O que é um útero? É como se fosse uma grande taça, um receptáculo. Então, a mulher recebe, ela gera e ela pare, né? Então, a mulher, ela tem o potencial de criar uma vida a partir da célula masculina que se encontra com a feminina, que forma um embrião, que é recebido por esse útero, que é nutrido por esse útero e se torna capaz de se desenvolver e de se transformar em um corpo humano complexo e maravilhosamente perfeito. E esse útero também faz os movimentos para levar esse bebê, esse feto para o mundo, essa vida para o mundo. É claro que muitas mulheres hoje escolhem não serem mães. E tá tudo bem. Elas continuam tendo um útero. E esse útero continua tendo a capacidade única e maravilhosa de receber, nutrir e gerar. Então a mulher, porque a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque a mulher, ela ela cria muito, ela enxerga o que às vezes o homem não vê, porque ela vê além, porque ela está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, porque ela é criativa, né? Esse é um dom da energia feminina, é um atributo da energia feminina. Nós somos assim, isso é natural nosso. Tenha você, mulher, um útero físico ou não mais, você continua tendo no seu campo etérico, seu campo energético, essas habilidades, esses dons mais desenvolvidos, porque você, a sua alma, escolheu encarnar em um corpo biologicamente feminino. Portanto, você tem esses atributos mais desenvolvidos, digamos assim. Eu digo que essas qualidades do feminino são o superpoder das mulheres. Essa capacidade de acolher, de receber, de entender, de refletir, de nutrir, de gerir, de gerar, né, de cuidar. O feminino, ele olha para o macro, né, ele olha para o todo. É aquela coisa de coração de mãe, sempre cabe mais um, né? E a mulher, ela é intuitiva, ela é sensível, então ela está conectada com o todo, ela está conectada com os ciclos da natureza. A mulher é cíclica, né? Naturalmente cíclica. Uma mulher, desde o início da sua vida até o final da sua vida, passa por uma série de oscilações hormonais e transformações
no seu corpo biológico, que impactam o seu comportamento e o seu emocional, que tornam ela ainda mais complexa e mais capaz de dar conta de diferentes campos da vida, de diferentes áreas da vida, de diferentes aspectos da vida. Ela é capaz de sentir diferentes camadas da realidade. Claro que isso tem um preço, né? Claro que isso tem um custo. Essa questão do ciclo da mulher, às vezes custa muito para ela, principalmente quando ela não tem a compreensão de quem ela é, do que é essa energia, do que é essa potência de criação que é esse útero, seja o útero físico ou o útero etérico. Então, uma mulher que está conectada com a sua energia feminina, ela provavelmente não vai ter dor, não vai ter desconforto em função do período menstrual, o período que antecede a menopausa, né, o climatério, a menopausa. Então, entende como é importante a gente primeiro se reconhecer, reconhecer essa energia, entender essas polaridades que estão dentro de nós, acolher, integrar isso, né? E viver esse feminino, entender que isso tem uma série de implicações na nossa vida prática. Então, a maneira, por exemplo, como uma mulher produz é diferente do que a maneira que um homem produz. Digo, no mercado de trabalho, na forma de trabalhar, né? Nós funcionamos de outra maneira. Então, essa coisa de correr, ser racional, ser fria, focar, cumprir meta, pode ser muito violento para uma mulher, né? Ela pode levá-la a um sofrimento muito grande. Eu costumo recomendar, né, para as minhas clientes e alunas que estão em desequilíbrio, né, que estão desconectadas com a energia do feminino, que comecem se permitindo fazer mais pausas, porque o feminino ele é mais fluido, ele está conectado com o todo, está conectado com a natureza. Então, a fase da lua vai influenciar, a fase do ciclo menstrual vai influenciar no bem-estar, na disposição, na criatividade, no raciocínio, né? A mulher, ela está muito conectada com o todo. Então, é muito difícil uma mulher ficar bem nesse sistema de foco total e cumprimento de meta. Já a energia masculina já é mais lógica, mais direta, mais focada, é o raciocínio lógico, é o cumprimento de meta, é a execução. Então, se a mulher é mais fluida, mais sensível, o homem, ou a energia masculina que existe dentro da mulher também, é esse lado mais racional, mais prático, mais executor, né? Quer dizer, o homem também tem essa parte sensível, intuitiva e conectada com a natureza. Lembra, as duas polaridades existem dentro de nós. Mas o meu superpoder enquanto habitante de um corpo biologicamente feminino é justamente esse aspecto mais sensível, mais intuitivo, mais receptivo e acolhedor, criativo, enquanto que o meu potencial masculino vai ser utilizado justamente nos momentos em que eu preciso executar, em que eu preciso ter rapidez de raciocínio, ação, força de ação, para ir atrás dos meus sonhos, para ir atrás dos meus projetos, para colocar esses sonhos no mundo, né? Então, é o complemento dessas duas forças, dessas duas potencialidades, que faz a gente viver uma vida próspera, abundante, com muito sentido. Quando a gente vai muito para um lado ou muito para o outro, a gente entra no quê? Num desequilíbrio. Não é por acaso que você que está me ouvindo agora ou me assistindo agora, que está no corpo biologicamente feminino, escolheu estar neste corpo. Isso não tem nenhuma relação com escolhas de relacionamento, né? Com identidade de gênero. Se você escolheu habitar esse corpo feminino, é porque você queria experimentar aqui na Terra esse potencial criador desse útero, desse centro energético. O útero é um grande portal, super conectado com o portal do nosso coração. Então, quanto mais eu escuto as batidas desse coração, quanto mais eu escuto as vibrações desse útero e tudo o que ele guarda, porque lembra que ele é como se fosse uma taça, mais potência eu identifico em mim. Mais dores também eu vejo para serem curadas, é verdade, mas mais potência eu vejo em mim. Mais eu me entendo,
mais eu me acolho e mais contribuição eu sou, porque quando eu ocupo o meu lugar no mundo, eu sempre falo isso, né? Quando eu ocupo o meu lugar no mundo, é como se tudo começasse a fluir. Então, esta alma aqui, que se expressa nesse corpo, escolheu estar nesse corpo, escolheu experimentar esses dons, habilidades, atributos da energia feminina, com mais intensidade do que da energia masculina. Então, toda vez que eu, que habito um corpo feminino, vivo de acordo com essa energia masculina, que é mais racional, mais fria, mais executora, mais lógica, né? Mas tem a força de ação, que é importante para a gente ir atrás dos nossos sonhos, estabelecer os nossos limites. Eu muitas vezes entro em desequilíbrio, né? Então isso tem reflexo sobre o meu bem-estar físico, pode ter reflexo sobre a minha fertilidade, não só quando a gente está falando da nossa capacidade de gerar uma vida, mas de parir os nossos sonhos, né? Então, aquela mulher que sente que as coisas estão sempre travadas, que ela não sai da casca, né? Não consegue passar de determinado ponto, às vezes é só um ajuste que ela precisa fazer interno, de reconhecer essa energia feminina, e de entender que é esse o grande superpoder dela, que está tudo bem ela sentir, porque muitas de nós temos medo de sentir, só que nós estamos num corpo biologicamente feminino, esse é o nosso grande poder, é justamente o sentir, é justamente o universo dos sentidos, né? Da intuição, da conexão com a natureza, com o todo, com esse todo maior, que nos capacita a perceber as sutilezas, a ver a mágica e a beleza em tudo. Então, quando a gente se desconecta desse universo de sentir, seja por uma questão cultural, seja por algum trauma, por medo, pelos traumas das nossas ancestrais que a gente carrega aqui nesse útero, a gente deixa de viver a vida potente e plena que nós poderíamos estar vivendo. Porque uma mulher que ocupa o seu lugar, que se permite descansar, que se permite pausar, que se permite admirar a vida, a natureza, que se permite sentir, ela é uma mulher extremamente próspera e abundante em todos os aspectos da sua vida. Então, às vezes, o maior medo que a mulher tem, que é esse medo de sentir, é aquele medo que quando você transpor, vai te levar para o lugar que você quer chegar. Esse caminho é fácil? Nem sempre, né? Sejamos bem realistas. Nem sempre é fácil. Mas ele é profundamente curador e libertador. Então, no momento em que eu entendo que eu tenho essas duas forças dentro de mim, eu vou aprendendo também a utilizá-las, a dosá-las. Quando eu preciso mais de energia feminina, quando eu preciso mais de energia masculina. Quando é mais conveniente para mim usar essa força de ação, essa resposta rápida, esse raciocínio lógico, essa execução. Quando é mais interessante para mim, produtivo, não só para mim, mas para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que eu amo. Quando é mais interessante que eu sinta, que eu acolha a minha vulnerabilidade, que eu me permita silenciar, que eu me permita falar só o que eu tenho vontade de falar, que eu me permita ter prazer, que eu me permita me divertir. Muitas de nós, mulheres, nem sabem mais do que gostam de fazer, porque a gente entrou muito nesse espiral do fazer, fazer, fazer. Então, é casa, trabalho, filhos, até as férias, às vezes, são difíceis de serem usufruídas, porque a gente foi muito para esse universo da razão, do mental. Pensar, 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 dar conta de tudo, tem que pensar em tudo, tem que se antecipar, tem que controlar. Sempre que a gente está nesse lugar, a gente se distanciou desse potencial feminino, desse potencial dessa energia feminina. Tá, Marcela, legal, tô entendendo, tá fazendo algum sentido, tá ressoando no meu coração. Como eu faço para reconectar? Primeira coisa é a gente conversar sobre isso, a gente entender, né? A gente entender o que é energia feminina, o que é energia masculina, como que eu transito entre esses dois polos, como que eu equilibro esses dois polos dentro de mim. E a partir daí eu começo a expandir. A partir desse reconhecimento eu começo a expandir, a experimentar a mudança na minha vida. No canal Permita-se Meditar, no Spotify, eu tenho algumas meditações de conexão com o feminino que eu sugiro que você faça.
existem muitas vivências voltadas para isso, né? Para conduzir mulheres a se reconectarem com a sua energia feminina e com todo esse potencial, esses atributos, esses dons, que são naturais, ou deveriam ser, né? Uma mulher não deveria ter que fazer esforço para sentir, ela não deveria ter que fazer esforço para se reconectar com a energia feminina. Mas, enfim, aconteceu. Estamos aqui, estamos agora fazendo o caminho de volta para aquilo que deveria ser natural e sem esforço. Aliás, o esforço é um bom indicativo. Quando a gente tem que fazer muito esforço, isso vale não só para quem está no corpo feminino, né? Para quem está em corpo masculino também. Isso é uma questão energética, né? Quando a gente está tendo que fazer muito esforço, está tendo que fazer muito sacrifício, é um grande indicativo de que talvez aquele não seja o seu caminho. E às vezes a gente não consegue desapegar, né? Porque me disseram que era o melhor caminho, porque fulano me provou por A mais B que era o melhor caminho, porque eu investi tantos anos de estudo, porque eu investi dinheiro, porque isso, porque aquilo, porque eu quero. E aí a gente não desapega, né? Mesmo que esteja sendo sacrificante, difícil, cansativo, exaustivo, exigindo muito esforço da gente, a gente tem dificuldade de desapegar, de mudar de rumo, de mudar de rota. Às vezes, render-se é tudo que a gente precisa fazer. Só que para isso a gente tem que se conectar com a nossa energia feminina. Então, esteja você num corpo biologicamente feminino ou masculino, sabendo que você tem a energia feminina e a energia masculina dentro de você, preste atenção nisso. Quando você estiver sentindo que está fazendo muito esforço, chega em casa muito cansado, cansada no final do dia, cuidado, atenção, preste atenção no que você está sentindo, no que seu corpo está sinalizando, no que a energia feminina que existe em você está sinalizando. Tudo aquilo que exige muito esforço e sacrifício, embora tenha nos ensinado que tudo que vem fácil, vai fácil, que a vida é difícil, que a vida é uma batalha, que a vida é uma guerra, energeticamente falando, se você for estudar física quântica, você vai entender um pouco melhor essa lógica, tudo que a gente tem que fazer muito esforço, não é para nós, não é o nosso caminho. E às vezes é só um pequeno ajuste que a gente tem que fazer para as coisas voltarem a fluir, para a gente chegar num caminho mais próspero e abundante para nós. Mas para isso a gente tem que desapegar, a gente tem que se render, a gente tem que saber desistir, a gente tem que saber encerrar. E isso não é fácil para nós, humanos. Sejamos um corpo feminino ou masculino. Conta para mim aqui nos comentários. Tenho certeza que você vai se identificar. Agora imagina comigo, quantas coisas que você não consegue abrir mão. Quantas coisas você não consegue desistir. Em quantas situações você ainda resiste, que você não consegue se render e dizer, tá, não tá funcionando, vamos começar de novo, vamos mudar de rota. Às vezes a gente nem se dá conta, a gente sente que tá cansado, que tá cansada, que tá exausta, que tá difícil, que tá complicado, que não tá fluindo, que tá truncado, a comunicação não tá bem, a resposta do outro não tá legal, a nossa reação também não tá bem, e a gente não consegue soltar, entregar os pontos, dizer, olha, não tá funcionando desse jeito, eu preciso reajustar a rota. E às vezes esse reajuste de rota consiste em desistir, em dizer, ó, não tá funcionando desse jeito, né? O clássico deu errado, para mim não existe dar errado, né? Se não funcionou é porque não era para ser, é porque eu estava indo para um lugar que não seria mais proveitoso para mim. Então é importante a gente saber reconhecer quando as coisas estão se desviando do caminho, para a gente poder ir para o nosso caminho. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? Conectando isso com o fluxo das energias feminina e masculina, porque 2025 é um ano, pela numerologia, com a energia do número 9, que é uma energia de finalização, de encerramento de ciclos. Então, é um chamado muito forte para as nossas almas, para que a gente, de fato, pare de resistir, que a gente se renda, que a gente se entregue, que a gente reconheça que não está mais funcionando, que a gente precisa deixar ir. Então, presta atenção, o que eu quero que você leve desse episódio é, onde que está difícil? Onde que está exigindo esforço? Onde que não está fluindo? Talvez tudo que você precise fazer nesse lugar
nessa situação, nessa relação, é desistir. Pronto, entreguei os pontos, não está funcionando, acabou. Sem apego. Será que você consegue? Eu diria que neste ano a gente precisa conseguir, a gente precisa conectar com a nossa maturidade e dizer: pronto, deu, página virada, acabou, deu o que tinha para dar. Eu agradeço ao que essa situação me trouxe de aprendizado, de experiência, e agora eu viro essa página e dou espaço para o novo. Esses dias eu falei, né, para uma cliente minha, que o antigo, o velho, aquilo que está precisando ser encerrado, concluído, finalizado, é como um velho baú de madeira que guarda memórias da nossa família. A gente tem um apego, né? Porque esse baú era do meu tataravô, tá na minha família há muitas gerações, mas é um baú imenso, pesado, empoeirado, que está no meio da sua sala. E o universo está ali aguardando para te entregar um baú novinho em folha, feito de ouro maciço, cheio de joias e tesouros. Só que não tem espaço na tua sala, porque aquele baú imenso, empoeirado, ali cheio de papéis velhos, ocupando espaço. Ah, Marcela, significa que eu preciso jogar fora aquilo? Não necessariamente. Mas será que eu não preciso tirar ele do meio da sala? Qual é o espaço que o velho está ocupando na tua vida? Será que ele não está no meio da sala? Bloqueando o caminho, impedindo a passagem do novo? Pensa sobre isso. 2025 vai nos convidar muito a fazer essa reflexão. E mais do que isso, a partir para a ação, a finalizar os ciclos, a escolher o que eu vou fazer com esse baú. Ele tem utilidade? Ele pode ser útil para alguém? Posso doar ele para alguém? Nem que seja para um museu? Não, não tem utilidade, mas eu não estou pronta ainda para me desfazer. Bom, eu tenho um sótão na minha casa que eu posso guardar, um quartinho de bagunça que eu posso guardar, tirar ele do meio da sala e dar espaço para o baú novo, reluzente, abundante, que está prontinho para vir para a minha vida, mas que não tem espaço hoje. Então, 2025, ele nos convida a fluir, a deixar esse rio da vida fluir. Tudo aquilo que ocupa espaço, o velho que ocupa espaço, aquilo que exige esforço, que exige sacrifício, é como uma grande rocha colocada no rio da vida, que estanca o fluxo do rio, que força a água a ter que fazer um contorno, né? E diminuir a vazão, porque tem uma rocha imensa ali no meio. Então, se você quer que a vida volte a fluir, observe se não tem um bode na sala aí, uma grande rocha obstruindo o fluxo. Às vezes, basta a gente empurrar ela para o lado, ela vai ali para a margem e libera o fluxo. Às vezes a gente tem que dinamitar ela, destruir ela. Às vezes a gente tem que tirar ela e jogá-la bem longe. Claro, são metáforas, mas eu quero que você pense, nesse início de ano, ouvindo este episódio, sobre a que você ainda está apegada ou apegada. O que você vem mantendo na sua vida, que se você simplesmente deixasse ir e admitisse, olha, isso não está funcionando, eu preciso mudar essa situação, tudo voltaria a fluir de uma maneira incrivelmente maravilhosa. E aí a gente vai para um outro aspecto, e renderia um outro episódio. Acho que eu vou até tomar nota para fazer um episódio só sobre isso, que são as nossas crenças de merecimento. Às vezes, o que nos mantém apegados ao velho, o que nos mantém resistentes à mudança, a deixar ir aquilo que já não faz sentido, que já não está funcionando, que está exigindo esforço e sacrifício, é justamente a nossa crença de que nós não merecemos, de que a vida é assim mesmo, a vida é difícil, a vida de todo mundo é difícil. Será? Será? Será que a vida tem que ser difícil? Se você está comigo até aqui, é porque você já conectou lá no início da conversa, quando eu provoquei você falando numa inteligência superior que tudo governa. Se você está comigo até aqui, é porque você acredita nessa inteligência superior, que é infinitamente amorosa. E esse amor, ele é tão profundo que a gente não consegue descrever em palavras, mas a gente sente.
Em algum nível a gente sente. A gente até desconfia, com uma boa parcela de razão, que nós ainda não conhecemos a totalidade desse amor. A gente não se permitiu ainda sentir ele na totalidade. Porque se a gente se permitisse, a gente não teria mais medo e nem tentaria controlar. Mas quando a gente começa a se conectar com essa inteligência superior e sentir esse amor imenso que ela tem por nós, a gente começa a entender que a vida pode ser mais leve, pode ser mais fluida, pode ser gostosa, não precisa ser sacrificante, não precisa ser uma guerra. A sua vida não precisa ser uma guerra. A sua vida pode ser fabulosa, extraordinária, espetacular, porque você pode, você merece. E essa inteligência superior que tudo governa, que ama muito você, quer mais que você seja feliz. Se você tem filho, filha, se você tem pet, você sabe. O que a gente mais quer para eles é que eles sejam felizes. E é assim o desejo dessa inteligência superior que tanto nos ama. Então comece a quebrar esses velhos paradigmas, essas velhas crenças de que é assim mesmo, é difícil. Todo mundo se sacrifica. Talvez seja a hora da gente repensar isso, enquanto humanidade. Eu sei que já tem muita gente repensando e transformando a sua vida. Então o convite que fica para 2025 é: remova essas rochas do rio da sua vida antes que a vida faça isso por você. Neste ano é o ano das finalizações, em que nos é dada a oportunidade de finalizar, por conta e risco, no nosso jeito, no nosso tempo. Mas não demora muito não, porque se você ficar resistindo, a vida vai empurrar. E ela vai tirar a rocha da maneira que ela julgar melhor. E talvez não seja a maneira que você gostaria. E provavelmente não vai ser no momento que você estava preparado ou preparada para essa mudança. Então, vamos arregaçar as nossas mangas, vamos sentir, vamos nos conectar com os nossos corpos, com a nossa intuição, com os ciclos da vida. E vamos perceber a que estamos nos apegando, onde estamos resistindo e o que precisa partir, o que precisa ser concluído, encerrado. Pode ser uma relação, que é o que a gente mais pensa quando se fala em encerramento de ciclo, né? Pode ser um trabalho, pode ser um padrão de comportamento, um vício que você tem, uma mania que você tem, um padrão repetitivo que você sabe que não está sendo produtivo para você. Então aproveita esse ano e tome uma boa dose de coragem para encerrar aquilo que precisa ser encerrado. Acredito eu, sinto que vamos conversar muitas vezes sobre isso em 2025. É um ano que vai mexer um pouquinho com as nossas estruturas, porque nós humanos ainda somos muito apegados e resistimos muito à mudança. Mas é só a gente olhar para os ciclos da natureza, para as estações do ano, para os ciclos de uma árvore, para os ciclos de um cultivo, né? Da uma plantação, dos animais. Tudo é cíclico, tudo tem a sua etapa. Imagina se uma laranjeira resistisse em dar o fruto. Se ela ficasse com medo do que ia acontecer, nós não teríamos mais laranjas. Se todas as laranjeiras, ou se a maioria das laranjeiras, começassem a questionar, a ter medo do que vai acontecer e começassem a segurar os processos, a gente não teria mais laranjas. Nós, enquanto humanos, fazemos isso, né? A gente tem medo da próxima, do próximo passo, da próxima etapa, da próxima fase, e a gente segura, a gente resiste. Então sejamos humildes para reconhecer essa dificuldade que nós temos. E fica muito mais fácil quando a gente confia na inteligência superior, entrega para ela, para que o melhor seja feito. Espero que você continue comigo. Se você quer conversar mais sobre isso, deixa o teu comentário. Vamos conversar mais sobre isso nos próximos episódios. Querendo explorar mais isso e olhar
para o que precisa de conclusão e finalização na sua vida, deixa um comentário aqui para a gente marcar o teu atendimento, que eu vou ter o maior prazer de te auxiliar nesse processo. Conversas com o Universo fica por aqui nesse primeiro episódio de 2025. Daqui uns dias, um novo episódio no YouTube e no Spotify. Até lá!